Graça e paz, mulheres bem-aventuradas! Glória a Deus por mais um dia de devocional. E hoje nós vamos para o capítulo 4 do livro de Provérbios, no seu versículo 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em outras versões vai dizer as saídas da vida. E o coração aqui quer dizer não o coração físico, mas o coração como a nossa alma, a sede das nossas emoções, seja alegria, tristeza, amor, ódio. E Salomão aqui fala sobre tudo que você deve guardar. Guarda o teu coração, porque é dele que saem as fontes da vida. Você tem guardado o teu coração? Como que está o teu coração hoje? Tá com mágoa? Ou então você tá com um coração perdoador, um coração que até se irou com alguém, até se decepcionou com alguém, mas decidiu colocar diante do Senhor essa sua justiça e entregar nas mãos dele. Porque se a gente fica ali remoendo mágoas ou remoendo tristezas, a fonte da nossa vida como que vai ser? Pessoas amargas são pessoas cheias de mágoas, cheias de tristezas. Daí você vai conversar com essa pessoa, ela só tem amargura. Por quê? Porque é isso que ela está guardando. Então a fonte dela, o que vai sair dela, é o que já está cheio no seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, eu e você precisamos entender que eu preciso alimentar o meu coração. Você precisa alimentar o seu coração de coisas boas, coisas do céu. Olha só o que diz Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. É claro que nós podemos conquistar as coisas aqui na terra, pensar em crescer em todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos crescer de acordo com os padrões bíblicos. E a Bíblia, aqui ó, a palavra de Deus, ela vai ser a instrução para a gente. Nós pensaremos em todas as áreas da nossa vida como a Bíblia manda a gente dizer. É por isso que nós precisamos pensar nas coisas que são do céu. Ou seja, não só nas ruas de ouro e de cristal, como o céu fala, a Bíblia diz que o céu é, mas pensar como que eu vou agir em todas as áreas da minha vida, como o céu manda eu agir, como Deus manda a gente agir. Então, nós precisamos pegar os nossos pensamentos, levar cativo a Cristo. É interessante que, você já ouviu aquele ditado que eles falam que nós não podemos impedir de um passarinho passar sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedi-lo de fazer ninho. Assim são os pensamentos. A gente não pode impedir que um pensamento chegue até a nossa mente. Ele vai chegar, não porque o diabo vai fazer isso, claro que muitas vezes ele vai fazer, mas o nosso próprio eu, nós somos ruins. O nosso próprio eu vai, às vezes, pensar algo e a gente vai falar, não, eu vou dominar esse pensamento. Eu não vou deixar que esse pensamento fique gerando outros pensamentos até chegar no coração. Esses dias eu ouvi um pastor fazendo uma pergunta para um entrevistado. Ele disse assim, você sabe qual a distância entre o céu e o inferno? E aquele entrevistado disse, não. E ele disse, 30 centímetros. Daí o entrevistado, como assim 30 centímetros? E ele disse, é a distância do seu cérebro até o seu coração. Porque aqui começam os pensamentos. E se a gente não impedi-los de chegar até aqui, nós podemos acabar perdendo a nossa salvação. Podemos apostatar da fé, negando Jesus como único e salvador e
servindo até outros deuses. Então, nós precisamos entender que quando chega aqui é porque já foi gerado aqui na mente. Ninguém peca, ninguém adultera, ninguém peca de um dia para outro. Vai ficar aqui, ó, pensando, manipulando. E nós fazemos no externo aquilo que já está aqui dentro. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem a saída da vida. Ninguém fala, eu fiz isso, não queria fazer. Não queria, mas fez, porque estava no coração. Olha só o que diz Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor nisto, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, nós precisamos pensar naquelas coisas que são agradáveis, aquelas coisas que nós sabemos que o Espírito Santo se agrada. Então, se eu fico só me alimentando de Netflix, de filmes, se eu fico me alimentando, por exemplo, desses seriados que tem muito sangue, violência, o que eu vou pensar? Eu vou até ter pesadelo. Se eu fico me alimentando só de redes sociais, vendo a vida dos outros, né? Que nas redes sociais todo mundo é maravilhoso, ninguém sofre. O que vai causar em mim e você? Vai causar uma certa frustração. Mas e se eu ficar pensando nas coisas que são do céu? E se eu pensar na palavra de Deus, naquilo que Jesus diz ao meu respeito? E se você pensar na palavra de Deus, naquilo que Deus pensa ao seu respeito, se você se alimentar da Bíblia, se você entendesse que você é filha amada, se você entender que existe um Deus que te guarda, que te protege, a mim, a você, a nossa casa, a nossa família, que Ele é o centro da nossa vida, nós não vamos ter mais paz? Então nós vamos ter fome daquilo que a gente gosta de se alimentar. Então nós precisamos nos alimentar e pensar nas coisas que são de boa fama, que tem respeito. Precisamos também falar aquilo que é de boa fama, de respeito, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Tem coisas que estão fora de Deus, dá até vergonha de falar. Então não é bom ficar falando das coisas corrompidas. Nós precisamos falar o que é amável, pensar o que é amável, o que é respeitável. Nós precisamos realmente largar a ira, largar a mágoa, não ficar pensando, remoendo aquilo que nos fizeram. Não! Olha só, um pai da igreja, Tertuliano, ele dizia assim: você quer ser feliz por um tempo? Vingue-se. Você quer ser feliz a vida toda? Ame. Nós nunca erraremos em amar. Uma vez eu ouvi uma frase: eu nunca vi um filho virar um monstro por excesso de amor. Olha que lindo. Nunca erraremos em amar o próximo, ainda que ele erre com a gente. E olha, se você plantou muito amor em alguém e esse alguém não recebeu, você pode ter certeza que você vai colher esse amor em várias outras vidas, em várias outras pessoas. Mas que a fonte da sua vida jorre amor, que a fonte da sua vida jorre honestidade, que a fonte da sua vida jorre santidade. Mas para isso nós precisamos guardar o nosso coração. Então, um conselho de Salomão hoje para a gente, um conselho bíblico sobre tudo que se deve guardar. Guarde o teu coração. Para quê? Para que as fontes da nossa vida, para o que sair da nossa vida, seja fonte de vida e não de morte. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com Deus e até amanhã, se assim Deus nos permitir, para o próximo capítulo. Graça e paz.